Gente, bom dia, bem-vindos ao nosso Dose Diária de hoje, como vocês estão, tudo bem? Bom, então falei ontem, no Dose Diária de ontem, isso aqui, que eu ia falar sobre a homossexualidade. Na verdade, sobre a sexualidade, mais especificamente sobre a homossexualidade. Eu já fiz vídeos aqui sobre isso, né, alguns assim, pelo menos uns dois, eu acho, dois ou três, mas dois mais diretamente sobre isso. Se você procurar aí no canal, botar homossexualidade, vai aparecer. Mas, ultimamente, não sei porquê, não sei se foi uma certa mudança, uma abertura de público no canal e tal, mas eu recebi muitas mensagens assim sobre isso, assim, sobre gente com muita crise, muito sofrimento, muita dor, muita agonia, muita angústia, em função da sua orientação sexual, assim, da maneira como deseja, né? Então, gente meio que perguntando, por exemplo, coisas assim. Eu tenho, então, pensamentos homossexuais e eu reprimo isso e tô deprimido e tal, e tô sofrendo muito, você acha que pode ter alguma coisa a ver? Ou pessoas falando, eu tô namorando uma mulher, eu sou mulher, tô namorando uma mulher e não consigo assumir isso, e como é que faz e tal, o que você acha que é, como é que você acha que escolhe que acontece essa orientação, é uma escolha ou não é uma escolha? Ou gente falando, eu sou filho de gente da igreja pentecostal e tal, eu não consigo falar com meus pais, tenho muito medo de tal e tal. Então, uma situação que pra muita gente é assim, muito resolvida, assim, de falar, cara, não, pra muita gente não é, assim. Dentro do meu meio, vamos dizer assim, isso é muito bom, tá, tudo bem, mas no Brasil que a gente vive, isso não é assim, infelizmente. Bom, mas então tem essa discussão aí do que é que gera homossexualidade, assim, o que é isso, o que não é, o que é a bissexualidade ou não. E aí eu fiquei com essa questão nesses últimos dias, então meio que pesquisando isso, lendo isso, vendo vídeos, e queria então falar um pouco sobre isso, tentar da minha perspectiva hoje, agora, que pode mudar, depois desse vídeo provavelmente vai mudar em função das respostas, mas a perspectiva hoje do que eu tô pensando sobre isso, tá bom? Então vamos falar um pouco sobre isso, tá? Vamos lá. Então, a primeira coisa que eu fiz foi ficar vendo vídeos no YouTube, fiz essa função de youtuber, que é ver vídeos no YouTube para pesquisar o que você vai falar. E aí, alguns vídeos eu fui parar até no Drauzio Varela, assim, falando sobre isso e tal, e dessa perspectiva biológica da história, que sempre me intriga, assim, com a gente que argumenta que é uma coisa que você vem com ela, assim, uma coisa meio congênita e tal, você vem gay, né? E aí eu acho sempre muito louco, porque eu nem entendo direito o que pode querer dizer gay, né? Eu já falei isso aqui algumas vezes, que eu acho que existem tantas sexualidades quanto existem pessoas, de verdade. Mas é fato que existe um espectro assim de gente que vai desejar gente do sexo oposto e gente que vai desejar gente do mesmo sexo e coisas nesse meio do caminho muito variáveis de estudo, né? Mas é porque eu penso de verdade que mesmo quem é estritamente homossexual ou estritamente heterossexual tem muitas maneiras de ser heterossexual e homossexual, e para mim a definição da sexualidade não está dada pelo gênero que você deseja, entendeu? Meu ponto é sempre esse. Só que me parece difícil de argumentar isso, porque parece que a gente está discutindo homo ou é hétero. A gente não está discutindo a sua maneira de desejar. Então, para mim, sempre que a gente vai para essas coisas, não, então o cérebro da mulher é assim por conta de uma coisa no desenvolvimento embrionário que tem a progesterona, a testosterona e tal, e aí eu falo, maravilha, entendi, tudo bem. Ou então, cromossomo XY ou gene e tal, isso aqui, e aí os biólogos vão, na minha opinião, meio que se enrolando, porque eles determinam uma coisa que tem várias variáveis, mas chega uma hora e você fala, mas então por que o que isso quer dizer que você deseja assim o assado? E não se resolve para mim, porque ainda sempre acho, que o processo de construção do desejo é um processo de identificações que acontece ao longo da vida, tem a ver com o seu processo de construção de caráter, de subjetividade, subjetivação, a maneira que você acontece no mundo. E isso se dá, é lógico que tem um substrato que tem a ver com quem é que você nasce, e a gente poderia discutir a questão hereditária, como que ela acontece, o que ela é, genética ou epigenética, ou como é que ela se dá, né? Inclusive na psicanálise tem lá uma discussão de uma certa hereditariedade inconsciente, ou transmissão hereditária do inconsciente, que é uma coisa assim delicada, que o Freud tenta articular em alguns lugares, assim, tentando tatear isso, mas várias vezes ele aponta para esses caminhos, tanto em textos como, sei lá, o Totem Tabu, a ideia de que tem um resquício de uma situação primitiva na gente que continua no substrato do nosso inconsciente, quanto no Eu e no Id, que ele vai falar dessas passagens inconscientes hereditárias.
Então, mas isso tudo eu sempre olho para isso com uma certa ressalva, assim. Eu falo, bom, mas como é que acontece mesmo? Tipo assim, me mostra aí essa parada. Como é que essa onda de transmissão genética vai gerar um comportamento sexual? Acho difícil, acho bem difícil de topar isso. E aí, então fui ler um texto do Freud, que é um texto clássico, que se chama A Psicogênese de um Caso de Homossexualidade Feminina. É um texto de 1920, eu acho. Eu não estou com ele aqui, ele está em casa, estou em São Paulo. Mas então é um texto super preconceituoso, óbvio, acho que não teria muito como não ser. Então eu aconselho a quem me pergunta como é que eu leio, como é que eu começo a ler Freud. Esse, por exemplo, é um bom lugar para começar, até para você não gostar tanto dele. Assim, você vai olhar e vai falar, cara, sério que ele está falando isso? Meu Deus, que tosco, assim, porque é preconceituoso o texto. E ele é um pouco primário, no sentido de que a construção dele, da ideia do complexo de Édipo e as identificações de desejo são um pouco simplistas, assim, e machistas, né? Resumindo muito, são machistas. Ele, então, dá uma certa primazia para a função masculina, muito intensa, assim, para a potência masculina lá, para explicar essa história dessa menina de 18 anos, eu acho, ou 19 anos, que se apaixona por mulheres, e se apaixona por uma mulher especificamente, e aí não esconde isso dos pais, ela não tem a menor questão em esconder isso dos pais, mas até que o pai encontra ela andando na rua com essa mulher. E aí o que acontece é que o pai olha pra ela de um jeito estranho lá e tal, é bem uma cena assim de filme, assim, né? O pai olha pra ela de um jeito estranho, e a mulher pergunta quem era esse, a outra mulher com quem ela tava, que não era namorada dela, era o objeto amoroso dela, né? Pergunta quem era aquele cara, ela fala meu pai, ele não aceita essa situação, e essa mulher então fala, então a gente vai ter que parar de se encontrar. E aí ela se joga embaixo de um bonde, tenta se matar, e quase consegue. E aí então, a partir daí, os pais dela pegam ela e falam, vamos tentar tratar. Então é a narrativa do Freud da tentativa de tratamento dessa menina, tratamento de cura gay, né? Então estamos lá em 1920 tentando lidar com a cura gay. E é muito louco tudo isso e tal, você lê isso, você fica assim, meu Deus, coitado e tal. Mas o texto do Freud é interessante porque, então ele vai dizer para os pais que a chance de cura gay é muito pequena. Não tem, meio que não tem, porque isso tem a ver com o desejo daquele sujeito. E que qualquer tratamento, no final das contas, tem a ver com o desejo daquele sujeito de mudar. E que quem é gay ou que quem quer, como é que seja que você é, você não tem desejo de mudar, porque você tem desejo o seu desejo está daquele jeito, né? Então ele desaconselha os pais, ele fala que ele tem uma chance, olha que engraçado, aí que eu queria um pouco chegar. Ele tem uma chance talvez de conseguir reinstaurar a correta bissexualidade daquela pessoa, daquela mulher. Porque ele então o Freud supõe que todo mundo é bissexual por origem, né? E que a gente, em função de uma estruturação social e de papéis, de uma relação da sua história, vai se orientar dessa ou daquela maneira. Mas para ele, lá atrás, de fato, a homossexualidade é uma perversão. É um desvio de uma coisa que seria a boa estruturação dessas identificações que a gente faz ao longo da vida. E aí a gente olha isso hoje em dia e fala, caramba, que tosco. Tudo bem, mas a gente ainda assim pode ler isso com crítica e entender do que ele está falando lá. E aí tem uma passagem muito legal do texto que ele fala, a única chance, o único sucesso que eu tive no tratamento de homossexual foi de conseguir restabelecer nele a correta bissexualidade. Então ele deixou de ser só homossexual e passou a ser bissexual, isso no caso de um homem que ele está contando. Então, e se a gente faz a inversão disso pensando hoje em dia, se a gente retira da equação a ideia de que o correto é ser heterossexual, né? De que o correto socialmente é isso, então ele poderia fazer a seguinte formulação, veja só, ele poderia falar assim, então eu consegui com esse heterossexual, com esse caso de heterossexualidade, restabelecer a correta bissexualidade. A gente poderia pensar isso, por que não? Né? Porque o que parece é que só o que a gente está falando, de fato, é de uma organização social. Porque não há nada concretamente, qual que é o problema em si, o que gera de ruim na vida, assim, para o mundo e tal, qual que é o desvio desse comportamento, por que esse suposto desvio de comportamento gera um problema? Por quê? É puro preconceito, a gente não consegue achar, se você conseguir achar, você me fala, mas o que pode gerar, porque assim, por exemplo, tem perversões sádicas, por exemplo, que eu entendo que possam gerar um problema no mundo para o outro, né? Então, se você sei lá, você gosta de espancar as pessoas de um jeito tal, enfim, qualquer comportamento desviante da sexualidade que você tem, mas que gera sofrimento no outro, eu consigo entender como um problema. A homossexualidade eu não consigo, posso fazer voltas e tal, eu converso com gente que entende isso como um problema, mas eu não consigo entender como um problema. Então, se você retira
a coisa desse campo do problema que supostamente ela gera, então, teoricamente, ela está no mesmo campo extremo de uma heterossexualidade pura, considerando que somos bissexuais por origem. Por que somos bissexuais por origem, para o Freud, né? Explico assim. Ele diz que a criança, o bebezinho lá e tal, não faz essa distinção de gêneros, ele deseja os objetos, ele começa, todos os bebês, então, desejando a mãe, né? Desejando primeiro o seio e por decorrência a mãe, né? Então todos nós, homens e mulheres, desejamos a mãe. E aí, a partir daí vamos fazer transformações e operações com relação à figura paterna ou à função paterna, nessa espécie de construção de desejos e identificações. Para ele, em certo sentido, uma identificação é uma precipitação posterior de um desejo, de um objeto de desejo. Então você deseja aquele objeto e depois disso você procede para fazer desse objeto virar um pedaço de você. Quando você deixa de desejar, você sublima, por exemplo, esse desejo, você deixa de sexualizar esse desejo e esse objeto, essa identificação vira um pedaço da sua construção subjetiva. Então, nesse sentido, nós somos todos produtos das nossas identificações ao longo da vida. Isso é muito legal de pensar. Então, o nosso processo de desejo e de identificações gera quem somos e gera a nossa maneira de desejar. Entende? Então, como é a nossa sexualidade, como é a nossa estrutura, tem a ver com esse processo. Porque não há, e lá ele fala exatamente isso em 1920, ele fala, eu não consigo estabelecer uma correlação entre o aspecto físico de uma pessoa, então a pessoa afeminada, entre o aspecto da sexualidade no sentido físico, entre isso e a maneira passiva ou ativa de operar o desejo, né, de ativo ou passivo, e o objeto de desejo homo ou hétero. Então a gente tem homossexuais ativos e não afeminados, homens, né, nesse sentido. E o que ele diz lá, ele está tentando achar uma solução. Ele fala, não tem. Essas combinações se dão em cada sujeito de uma maneira. E você então tenta falar, não, então é uma pessoa que tem a falta da figura paterna. Não dá para fazer isso também. Então tem o excesso da figura paterna. Ou então é uma pessoa que teve um processo de sedução por uma figura masculina e tal. Não tem, não é determinista assim, infelizmente não é. Então se a gente retira da nossa equação essa ideia de que devemos ser heterossexuais, não há discussão, simples assim, a gente tem cada um a sua sexualidade. E cada um vai operar ela de um jeito, cada um realmente vai operar ela de um jeito. Agora, isso não quer dizer que por conta do nosso preconceito da estrutura como a gente existe, que não haja o preconceito, que não haja o sofrimento em relação a isso. É claro que há. Como é que a gente lida com ele? Mas eu estou fazendo esse vídeo aqui para dizer de verdade assim para as pessoas aí que se tem algum valor a minha opinião nessa história, que não há nada de errado em nenhuma maneira de desejar. Nenhuma. Desde que você não faça mal ao outro, né? É meio isso, assim. É isso. É simples assim. E o que não é simples é entender o caminho do seu desejo, da produção do seu desejo. Então, esse caminho que é o complexo. O caminho da homossexualidade, ou da heterossexualidade, ou da bissexualidade é o caminho do seu desejo, que é um caminho das identificações que você construiu ao longo da vida. Se alguém conseguir me mostrar, e eu vou até ficar feliz, falar, então, está provado por A mais B que se você tiver o gene tal, ou ativação genética tal, epigenética tal, você então vai desejar desta maneira. Eu vou ficar até feliz, eu vou falar, é mesmo? Que maravilha, então solucionamos um problema aqui. Temos aqui uma resposta para a coisa. Então podemos resolver isso, podemos tratar disso assim o assado. Mas eu acho que, gente, não vai ter. O desejo é uma construção que se dá na sua história. E tem uma coisa muito linda que o Freud fala lá também, que é assim, olhando agora, olhando essa mulher, a gente consegue ver os elementos e chegar à conclusão que deu no que deu, que ela ficou assim, que ela deseja assim. E isso é um processo analítico, de análise, né, a posteriori, uma análise do que se deu. Quando você chega lá no sofrimento específico, você analisa, né? Ele fala, então analisamos aqui, o processo da análise é esse, olhar para trás e entender como chegamos até aqui. Decompor os elementos, fazer uma análise, né, analítico, decompor esses elementos. Mas não seria possível, começando de trás, produzir uma conclusão de que chegaríamos aqui, fazer uma síntese. Não seria possível, porque nunca é possível prever onde é que vamos chegar com a mesma equação de forças. Isso é muito maravilhoso de pensar. Então não é possível prever que uma pessoa com o mesmo cenário de relações com os pais ou com o que aconteceu na vida e uma outra pessoa vai chegar ao mesmo resultado. Não vai.
Porque a combinação dessas forças, mínimos detalhes, mínimos diferenças de potência entre essas forças, entre o desejo para cá, o desejo para lá, a repressão para cá, a repressão para lá, o encontro aqui, o encontro ali, a identificação com aquela ou qualquer outra figura, vai gerar resultados muito diferentes. Isso é muito maravilhoso de pensar. A gente não tem como prever como é que a gente vai desejar. Não tem como. Isso também implode essa ideia de que, então, filhos de gays vão ser gays. É uma grande bobagem isso. Não é assim que funciona. Essa identificação não é direta desse jeito. Então, filhos de gays podem querer ser diferentes dos pais, por uma identificação reversa, uma desconstrução da figura do pai. Né? Uma identificação que quer fazer uma disjunção com aquilo, uma identificação ambivalente que quer se separar do pai. Então tem um pai gay, então quero ser hétero. Por exemplo, só para ser tosco um exemplo, posso dar 40 outros exemplos desse tipo. Então não é assim. A história da homossexualidade é a história da sexualidade, aberta, ampla, né? Bom, então eu falei tudo isso aqui e aconselho esse texto. Depois o Freud vai revisar esses conceitos que estão lá não é a primeira etapa do complexo de Édipo dele, que é uma etapa meio tosca, na minha opinião, assim, meio simplista. Depois ele complexifica um pouco mais a história, no eu e no id já fica mais complicado, e aí para diante, quando ele vai enfrentar a questão do feminino, lá para 1930, a feminilidade é um texto já acho mais interessante. E aí o complexo de castração passa a operar uma função mais forte, já nos textos de 25, 26, a inibição, sintoma e angústia. No inibição, sintoma e angústia, a castração já tem uma função mais presente. Então não é, o complexo de Édipo passa a ter essa presença do complexo de castração do jeito mais forte, mas de qualquer forma o Freud então morre sem entender como é que funciona o desejo feminino. Porque como ele antes diz assim, não, então o Édipo masculino é assim e o Édipo feminino é uma analogia idêntica. Não é idêntica. Porque se você pensar uma coisa muito simples, assim, todos começamos desejando a mulher. E aí, então, teoricamente, como é que a gente vai todo mundo ter que desfazer isso? Então, por que é normal ser assim o assado, né? Porque então o homem vai se identificar, então desejar a mulher, se identificar com o pai, lutar com o pai para continuar desejando uma mulher depois. O homem é heterossexual dentro da normatividade para o Freud, né? E a mulher vai ter que fazer uma operação que dentro da normatividade para ele é mais complexa, né? Então, acho que não é assim, não é simples assim, é mais complicado, né? Resumindo aqui, a história é mais complicada. Como é que você vai operar isso tudo? Como é que você vai, ainda mais num teatro, esse é o teatro do Freud, que tem o papai e mamãe certinho lá atrás. Agora a gente tem um teatro, quer dizer, com muito mais personagens, com um cenário muito mais complexo, uma narrativa de forças muito mais complexa. Então o que gera a sua identificação é muito tosco dizer, porque meu pai é assim, o assado e tal e tal. Você pode querer explicar assim a sua vida. Então não tive a presença paterna, virei gay. Não é assim. Ou então tive um pai muito repressor, virei gay. Não é assim. Isso é a sua história, isso é como você se operou no mundo. Retirando o índice do preconceito da narrativa, acaba o sofrimento, basicamente, porque não é um problema em si. A gente, mesmo assim, a gente tem exemplos de homossexualidade em todos os mamíferos, por exemplo, só para ser tosco assim na história, todos os mamíferos têm exemplo de homossexualidade. Bom, então a gente tem aí que conseguir desconstruir esse troço. É um processo, também tem que entender que é um processo lento, porque isso ameaça as pessoas, né? Ameaça as pessoas porque o preconceito tem esse duplo agenciamento, né? Então o preconceito gera a repressão em si mesmo, então ele gera a violência em relação àquele comportamento, então o sujeito que reprimiu esse troço vai ser violento quando ele identifica, porque aquilo lembra ele do que ele reprimiu mesmo sem lembrar, né? E parece assim simples, mas no fundo é muito complexo de resolver. É ameaçador para as pessoas, porque elas não querem lidar com isso, porque elas têm medo de ser, porque ser parece errado e assim segue. Então é uma coisa que se circula, né? Então temos que ir caminhando com isso aí, porque não tem para onde voltar. A gente tem que caminhar para uma liberação das coisas, não tem jeito, né? A liberação desde que não gerando sofrimento no outro, nesse caso eu acho que não há sofrimento nenhum. Gente, falei muito já, né? Amanhã a gente continua, tá bom? O que vocês acham? Gente, muito obrigado, se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha esse vídeo, talvez sirva para alguém, compartilha ele, manda ele por aí, espalha. Comenta aí embaixo o que você acha, o que você pensou, pergunta, leia os comentários aí, os comentários são muito interessantes, manda as perguntas aqui por baixo se quiser, ou no meu direct do Instagram também pode ser, que aí só eu leio e tal, pode ser por e-mail também, enfim, vai onde for, onde der jeito vai, eu vou tentando ler, tá? E amanhã a gente volta com mais questões e elaborações.